Olá, muito boa noite. Há poucas semanas, o presidente Michel Temer surpreendeu o país ao anunciar que a equipe econômica iria começar a trabalhar na proposta de uma reforma tributária. O Brasil tem hoje 98 taxas, impostos e contribuições, o que, cá para nós, complica um pouquinho a vida das pessoas e das empresas. Algumas empresas de grande porte gastam fortunas e empregam um pequeno exército de funcionários para conseguirem andar direitinho dentro da lei. É tanta burocracia que sem esses departamentos especializados, mesmo que queiram, muitos nem conseguem pagar tudo certinho, sem nenhum erro. O que o presidente Temer prometeu foi principalmente uma simplificação dos impostos. Mas uma reforma digna desse nome também precisa facilitar a vida de quem trabalha, de quem produz e gera riqueza, justamente para incentivar mais produção, mais riqueza e crescimento. Mas isso é fácil? Claro que não. Se fosse, o Brasil não estaria discutindo há mais de 40 anos como fazer essa reforma. A mudança no sistema de impostos do país é o tema do Band Entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre o assunto com o professor, consultor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Boa noite, Everardo. Bem-vindo ao estúdio da Band. Eu falei aqui na abertura, e a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Eu cubro a esplanada dos ministérios desde 85. Eu ouvi pela primeira vez falar em reforma tributária como repórter os ex-ministros Dilson Funaro e João Sayad em 86. Dessa vez, será que sai? Tem ambiente até político para isso? Bom, boa noite a todos. A palavra reforma tributária é uma expressão que, no fundo, não quer dizer absolutamente nada. Ela é cercada de mitos e fantasias. O que é reforma tributária? Mas todo mundo defende, né? Claro, porque é sempre fácil defender o que não se conhece. Todos defendem a melhoria da qualidade de vida da população. Mas como? Vai fazer? Pois bem. Então, quando a gente fala de reforma tributária, de que é que está se falando? Está se falando em reduzir a carga tributária, cobrar menos impostos? Ives Gandara lembra muito bem que imposto é norma de rejeição social, ninguém gosta. Aqui e no resto do mundo. Desde Cristo, aquela discussão sobre o que é de César e o que é de Deus. Né? Pois bem, então é isso? Não. Eu quero fortalecer o federalismo brasileiro, mas isso é outra coisa, completamente diferente. Eu quero descentralizar. Aí se fala, e nós falávamos um pouco antes, sobre o Pacto Federativo. Veja como o Brasil é um país curioso. A nossa dita federação foi instituída no primeiro decreto da República, de 15 de novembro de 1889. E o que é que dizia esse decreto? O chefe do governo provisório decreta, artigo 1º, ficam instituídas em caráter provisório a República e a Federação. Nós somos uma república, uma federação ainda provisória. E falar em pacto federativo, nunca houve pacto. Isso foi decorrente de um decreto. Ou seja, nós temos uma federação que veio de cima para baixo. Uma federação que os especialistas falam de federação normativa, descendente, nunca contratual. Agora, terceiro, permitem. Tá. Terceiro, não é nada disso. Eu não quero saber de federação, nem quero reduzir a carga tributária, até porque sei que quem faz carga tributária não é imposto. Quem faz carga tributária é despesa. Ou seja, carga tributária nunca é grande nem pequena. Ela é do tamanho da despesa. Ela é suficiente para cobrir a despesa do Estado. Aliás, nem sempre, né? Nós acabamos de verificar... 2 anos seguidos com baita de um déficit. Né? 170 bilhões de reais. Quer dizer, uma coisa simplesmente fantástica. E 139 previsto agora para 2017. Para 2017. Assim, para o próximo, já previsto no orçamento deste ano. Pois bem, então, quer dizer, nós estamos falando de algo que também não é desta forma que se resolve. Então, nós estamos falando de outra coisa. É melhorar a qualidade do sistema tributário. É isso que estamos falando. E repare que eu falei 3 temas que todos eles se enquadram no âmbito da reforma tributária e nada um tem a ver com o outro, quando não, um conflita com o outro. E dificilmente, então, para atender todos esses 3 aspectos, dificilmente cabe a discussão de uma reforma tributária, sem falar, por exemplo, em reforma da Previdência, reforma trabalhista, em pacto federativo. Ou seja, em outras palavras, reforma tributária
é algo que se percebe como a existência de algo errado, mas para o qual não se tem uma clara ideia. Se você juntar 10 tributaristas para pedirem sua opinião, qual é a reforma tributária ideal, você terá 11 opiniões. Não serão 10, não serão 11 opiniões. Entendeu? Portanto, é matéria naturalmente conflituosa. Até mesmo na sociedade civil a gente vê isso, né? Parece que há uma unanimidade em torno da necessidade de se fazer uma reforma tributária. Mas qual reforma? Cada um tem a sua e assim, vamos mexer no seu bolso, no meu não, né? Sem dúvida. Isso se aplica a qualquer reforma. O que é reformar? Reformar, você enxerga uma situação, você tem um paradigma do que é bom e você quer aproximar o que ver daquilo que é bom. Isto é uma reforma. Aí é muito fácil porque o paradigma não é consensual. O conhecimento da realidade também não é conceitual. Então, o que é que se diz assim, de uma maneira bem pomposa? Temos que fazer a reforma tributária, previdenciária, política e trabalhista e tributária e reforma de tudo. Porque não é reforma de tudo, não é reforma de nada. Então, quando se fala assim, temos problemas no sistema tributário? Temos. Ponto. 2. Segunda questão. Todos os sistemas tributários do mundo têm problemas. Eu surpreendo, por exemplo, você falou em burocracia. Uhum. Talvez, não sei se sabe, mas a mais complexa legislação tributária do imposto de renda do mundo é a dos Estados Unidos. A legislação americana do imposto de renda das corporações, das empresas, tem 80 mil páginas. Eu não conheço nenhum especialista em imposto de renda de empresa nos Estados Unidos. Tem especialista em pedaços da legislação. Em determinados setores. Não existe para mostrar o grau de complexidade. Vitor Tanzi é um dos maiores tributaristas e economistas contemporâneos, e assim por muito tempo, e é meu amigo. Ele dizia, eu não sei fazer a declaração de imposto de renda. Para mostrar, eu estou tomando só um exemplo, poderia citar uma enormidade de outros. Mas o que não invalida aquilo que eu disse, o nosso sistema também é bem complicado, né? Depende. Bem complexo. Depende. O nosso sistema de imposto de renda é dos mais sofisticados do mundo. É dos mais bem elaborados do mundo. Não, mas eu não estou dizendo só do imposto de renda. Bom, então, uma grande empresa, para estar em dia com todas as suas obrigações, é complicado. Então, eu mostrei, há coisas boas e há coisas ruins, como existem em todos. A nossa tributação do consumo é péssima. A da renda é ótima. Então, nós temos uma mistura disso. Agora, o que é que você está falando sempre está por trás do que você fala? São as obrigações que nós chamamos acessórias. É isso que tem que mandar uma declaração, tem que mandar outra declaração, que passa a ser um peso enorme para as empresas. E, além disso, um outro problema que é de dificílima solução, se não impossível. Aliás, sequer acho que tem solução. O Brasil é o país que, no mundo inteiro, ele tem a maior quantidade de normas sobre matéria tributária na Constituição. É desproporcional. Não existe nenhum outro país que tenha nada parecido com o Brasil. Porque são coisas muito técnicas. Então, resultado, qualquer questão no Brasil em matéria tributária se converte numa discussão que vai até o Supremo. E o Brasil tem também, e isto é só o Brasil, ele trata a matéria constitucional por duas vias. A via concentrada, no Supremo, ou a via difusa, que vem desde a primeira instância, subindo todos os tribunais até chegar no Supremo. Aí o que é que acontece? Você passa tendo uma discussão tributária do ponto de vista jurídico, leva 20 anos, 30 anos. Agora, consertar isso? Sequer acho que tem solução. Quem vai ser o legislador que vai querer ingressar na história reduzindo o texto constitucional? Agora, o presidente Temer, ao anunciar essa reforma tributária, ele disse, principalmente no termo, ele usou muito o termo simplificação. Ok. Vamos falar disso daqui a pouquinho, que a gente agora faz um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Sai daí não, tá? Espero você. E nós voltamos para o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o consultor, professor e ex-secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel. A gente estava falando no bloco anterior, né, sobre a questão da simplificação, que é a grande bandeira do presidente Temer. O que é prioridade? Simplificar ou tornar o sistema mais justo, cobrando menos de mais gente? Os sistemas tributários têm vários princípios. E esses princípios não são convergentes, até porque são distintos. E uma boa política tributária depende da capacidade de articulá-los adequadamente e fazer a reforma tributária permanente. Que reforma tributária reproduz realidades do mundo inteiro que mudam. Tem que ser dinâmica. Completamente. Eu vou citar só um exemplo rapidíssimo: o emprego. Uhum. Quais são as expectativas que temos em relação à geração de emprego no futuro? Lembrar que a geração de emprego e a decorrente contribuição é a fonte de financiamento da Previdência. Sim. Como vai lidar com isso? Ou seja, nós não temos ainda uma resposta pronta para isso. Quer dizer, a sociedade, então, teria que estar discutindo tudo ao mesmo tempo: o sistema de impostos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ou modernização das leis trabalhistas, mais ou menos por aí. Exatamente. Quer dizer, o mundo muda com muita frequência. Eu não vou citar exemplos para que talvez fosse muito técnico o assunto, mas é assim: o mundo tributava em bases mundiais, porque tinha globalização. Uhum. Há um processo de reversão. Então, vai mudar para a base territorial? Depende do que o mundo for fazer. Neste exato momento, Trump anuncia a redução dos tributos do imposto de renda das empresas nos Estados Unidos, diz que vai fazer, reduzir de 34% para 15%. O Reino Unido pretende reduzir para 17%. E a Alemanha, como fica? Quer dizer, o mundo tem que se ajustando. Então, a reforma tributária é permanente. Eu posso lhe dizer, como especialista, que esse é um tema presente em todos os países do mundo, e o que é pior, todo tempo. Temos que fazer a reforma tributária. Todos dizem a mesma frase todo o tempo. Os americanos dizem, os alemães dizem, os ingleses dizem, e o Brasil diz, e todos dizem. Então, quer dizer, tem que estar ajustando as novas realidades. Então, vamos pegar a simplificação, como você mencionou. Klaus Tibke, o grande tributarista, um dos maiores tributaristas do mundo, certamente da Alemanha, Tibke dizia que existe uma coisa que é comum a todas as demandas que ele viu em matéria tributária: simplificar. Não é uma demanda brasileira, é do mundo inteiro. Quando nós introduzimos a declaração por meio da internet, nós simplificamos. Sim. E não vou citar outros exemplos, apenas destaco esse, porque teve repercussão mundial. Pois bem, o Brasil tem muita obrigação acessória. O que é obrigação acessória? Peça você uma declaração, no dia seguinte peça a mesma declaração, e é isso que incomoda e sobrecarrega os departamentos de tributos das empresas. Isso é parte do custo Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Esse custo é um custo que está presente e integra o custo Brasil. Quer dizer, simplificar isso é indispensável. Eu sei que há um esforço permanente da administração fiscal para fazer, mas aí é onde eu vejo um paradoxo curioso, Sérgio, que sempre me intrigou. O Brasil teve, desde o tempo que eu estava na Receita, uma posição de completo destaque no mundo em matéria de uso de novas tecnologias de comunicação e informação da administração tributária. Ora, se tem, por que o Brasil tem uma posição tão ruim examinando isso? Eu acho que o excesso de facilidades estimula o excesso de exigência. Ou seja, nós caímos num paradoxo. Bom, além das... Posso dar exemplos disso? Agora, temos uma série de coisas, temos um lixo burocrático impressionante. Eu vou dizer alguns que têm sido discutidos e foram objeto de apresentação de propostas encaminhadas pelo ministro Mauro Campbell, do STJ, que preside a Comissão dos Juristas para a Desburocratização, que tem como relator o ministro Dioff Toffoli, e do qual eu integro, e sou o coordenador da área tributária. E para dizer o seguinte, nós não temos um cadastro único de contribuintes. Quer dizer, o contribuinte é dividido, é fatiado. Ele é federal, estadual e municipal. Não sou. Tem 3 inscrições. Mas para quê? Para absolutamente nada. É uma coisa absolutamente ridícula. Uma outra coisa, dá outro exemplo, que também consta de proposta desse tipo. Certidão negativa. Mas para que certidão negativa? Vou explicar ao ouvinte, ao telespectador,
vou explicar o que é certidão negativa. É dizer que ele não tem débitos com o fisco e, por não ter débitos com o fisco, ele pode contratar com o setor público, participar de uma licitação, contrair um empréstimo. Aí veja que situação, ele está devendo. Aí diz o seguinte, se ele está devendo, porque não pode pagar? Mas não pode pagar, eu digo, você tem que pagar, sabendo que não pode pagar, para poder trabalhar. Não puder trabalhar, não pode pagar. Não pode pagar. Quer dizer, é essa coisa mais ou menos ridícula que nós temos. Não, mas sem isso nós não conseguimos cobrar. Não consegue cobrar com certidão negativa? Então me explica uma coisa. Por que é que existe, aliás, 1 trilhão e 500 bilhões de reais na dívida ativa sem ser cobrado? Funciona? Não. Não adianta nada. O senhor falou, esse dado é interessante, a gente pode até voltar daqui a pouquinho, mas o senhor falou no começo do programa que uma reforma pode ter 3 objetivos, né? Melhoria do sistema, resolver a questão da federação, qualidade de vida. Não, qualidade do sistema. Qualidade do sistema. Podia ser de vida também. E me explica rapidamente, cada um desses, o que poderia ser feito para atingir cada um desses objetivos? Carga tributária só tem um remédio, é reduzir a despesa. Não existe outro, é tão simples quanto isso. Você imagine uma dona de casa, um pai de família, ele tem uma determinada renda, aí diz agora o seguinte, sua despesa está maior do que a renda. Sim, ele tem 2 caminhos, um aumentar a renda, outro reduzir a despesa. Se ele vai aumentar a renda, quer dizer, aumentar a carga tributária. Não, mas não pode aumentar a renda, você não pode aumentar a carga. Então, acerta a despesa. É simples assim. Por isso que a PEC dos gastos... Eu ia falar nisso, nesse sentido, a PEC dos gastos, ela coloca essa coisa de forma mais transparente, mas na hora de diminuir a despesa dentro de casa, o filho, a mãe, o pai, cada um falou, eu vou dividir aqui, não vamos dividir ali e tudo. Agora, e dentro do Estado? Isso aí vai gerar um conflito danado, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho, fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Até já. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista com o consultor, professor e ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. A gente tinha deixado no ar a questão da PEC dos gastos. Ela vai acabar gerando conflitos no Estado brasileiro, né? Porque nenhum setor dentro do Estado vai querer perder uma parte dele. Isso é ótimo. Enfim, vamos ter prioridades. Exatamente. Enfim, vamos ter prioridades. Saber o que é que o Estado brasileiro deve fazer. Como deve fazer? Porque é um princípio constitucional, está no artigo 37 da Constituição, que é o princípio da eficiência, que deve informar, deve fundamentar a administração pública, ela é completamente esquecido. Agora, isso apesar de jogar luz sobre isso aí, sobre a definição de prioridades, isso a gente não corre um risco também de o Estado sucumbir aos lobbies mais fortes, mesmo que não tão legítimos? Veja bem, isso pode acontecer. Agora, aí não temos outra opção dentro da democracia de que fazer com que essa matéria seja discutida nos 3 poderes, afinal. Mas esses conflitos são a base também para a esquecida e indispensável reforma orçamentária. Há uma matéria que eu acho que devia ser ensinada a todas as crianças, até a velhice. Orçamento Geral da União. Não, princípio da escassez. Da escassez. Que quando você não tem, não tem. Eu vejo, às vezes, a justiça tomando decisões. O governador, fulano tal, prefeito, tem que pagar. Ele não paga porque ele não tem. Então, você pode matar, você pode fuzilar. Ele não paga. Até as famosas intervenções. O interventor não vai levar um container de dinheiro, né? Não, é bobagem. Quer dizer, isso não existe, não funciona. Agora, quando a gente fala de um novo sistema de impostos mais eficiente ou mais simples, né, com maior qualidade no sistema, a gente tem como fazer isso aí, mesmo mexendo ou não na federação, mas preservando os incentivos regionais, porque muita gente diz que sem isso a gente vai ter 2 Brasis mesmo, até mais de 2 Brasis. Nós temos 2 problemas. A questão federativa, ela começa a discussão por um assunto que se vincula à PEC dos gastos, que é a distribuição dos encargos. Quem é responsável por quê?
Sendo um país tão desigual, que seguiu regras que eu também não vou explorar, que permitiam a proliferação de municípios, existem municípios e municípios. Municípios que jamais deveriam ser municípios e, portanto, têm uma carga, um custo administrativo elevado, e municípios que são quase iguais a um Estado. Então, essa discrepância, essas desigualdades todas, diz assim, nós temos que começar sabendo assim, quem faz o quê e como. Eu não sei como dividir uma conta de recursos, se eu não sei quem vai fazer a coisa. Fazer o quê? Os estados, por exemplo, são responsáveis pela segurança pública, um tema em voga, né? Mas eles não estão dando conta, não tem dinheiro para isso. Então, está certo, né? Isso? Então, era a discussão que deveria estar lastreada no parágrafo único do artigo 23 da Constituição, que, entretanto, nunca foi levada a sério. Tem uma pobre, uma pífia lei complementar que trata desse assunto sem nenhuma funcionalidade. Você fala dos incentivos. Os incentivos, nós temos que distinguir o seguinte: competição fiscal é o uso do tributo como instrumento para estimular a atividade econômica. Isto existe desde que existe imposto. Provavelmente continuará existindo até que os impostos, se algum dia acontecer, sejam extintos. Isto é competição fiscal. Mas muita gente chama de guerra fiscal e execra isso aí, né? Guerra fiscal é uma outra coisa. É a competição fiscal ilícita contra a lei. Quando se dá um benefício na Zona Franca de Manaus, eu posso chamar isso de guerra fiscal? Não. Entretanto, foi um instrumento. Um benefício regional. Foi um instrumento de competição fiscal lícita. Agora, há ilícita. Então, vai ficar o seguinte: a questão que se põe: ICMS deve ser um instrumento para isso? Digo, sim, não tem outra alternativa. Então, o que está feito errado é fazer contra a lei. Então, vamos corrigir a lei. Fazer com que a lei admita e estabeleçam critérios claros, que eu não vou mencionar aqui os detalhes de um projeto, mas na comissão da reforma do Pacto Federativo, foi presidida por o ministro Nelson Jobim, eu fui o relator, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso, o professor Ives Ganda, Paulo Bastos Cavalho, nós oferecemos uma solução com começo, meio e fim. Agora, bom, dá para resumir essa solução? A solução consiste no seguinte: estabelecer critérios claros em que se podem conceder os incentivos. Um quórum de 2/3, que não é inusitado, para disciplinar, para decidir isso aqui. Sanções pesadas para quem descumprir, que hoje não existem. Sanções envolvendo sanção para o agente público, quem fez, para a unidade da federação que concedeu, aplicando as regras da lei de responsabilidade fiscal, e também, na proposta que nós fizemos, nós estabelecemos um tipo penal específico para a prática de guerra fiscal, envolvendo, portanto, uma situação que caracterizaria um crime contra as finanças públicas. Bom, agora a gente já está no final do nosso tempo, professor, mas eu ainda queria falar sobre um assunto interessante, que a Comissão da Reforma Tributária da Câmara discute uma reforma do PIS/COFINS. E, com a sua licença, dizem que é uma reforma polêmica, eu diria estapafúrdia, mas como eu não sou especialista no assunto, mas é que a elevação do PIS/COFINS, que hoje juntos representam 3,65% do orçamento, para 9,25%. Eu posso continuar chamando de estapafúrdia? Eu acho que talvez você tenha utilizado de sua conhecido cavalheirismo e gentileza para qualificar o que é pior do que isso. Então, para dizer sobre isso, eu diria o seguinte: o PIS/COFINS, sem entrar em muitos detalhes, foi criado uma hipótese não cumulativa. Quer dizer, essa hipótese não cumulativa envolvia uma regra sofisticada de um sistema que se chama base contra base. Você tirar das receitas algumas despesas praticadas por aquele contribuinte. Algo próximo, que eu diria, ao imposto de renda. Acontece que depois mudaram essa regra. E quando mudaram essa regra, introduziram uma confusão em relação ao conceito de insumo, que é a razão de toda a confusão essa, e os inúmeros regimes especiais criados, que confundem tudo. Tem solução? Isso tem. Aí o que se quer fazer em lugar disso? Quer fazer um dito IVA para isso. IVA é imposto do século XX. Morreu, ele não suporta. O valor agregado. O valor agregado, nós estamos discutindo uma agenda do século XX. Tem que discutir agora novas formas de tributação, como a tributação da renda consumida,
Isso nós estamos falando, e é algo que até eu tenho estudado muito, que é a tributação para o século XXI, não ficar discutindo a agenda do passado. Mas algumas pessoas que têm acompanhado essa discussão na Câmara dizem que há uma certa possibilidade de aprovação disso aí. Bom, eu digo, a possibilidade sempre existe, mas deixa eu também dizer de outra forma. Só tem um propósito esta reforma: eliminar as bobagens que foram feitas nos últimos anos sobre esse assunto e aumentar a carga tributária dos prestadores de serviço. É só isso. O resto é conversa fiada. Essa proposta do PIS, então, se enquadra muito numa frase que eu já ouvi o senhor falando em algumas palestras, né? Como é que é? Isso sequer está errado, né? Essa é a frase famosa do físico, foi prêmio Nobel de Física, Wolfgang Pauli, os espinhos de Pauli, que quando o aluno levou para ele um trabalho, professor, o que é que o senhor acha disso aqui? Ele disse, meu filho, isso aqui sequer está errado, não continua a conversa. É a mesma coisa do PIS que eu fiz. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite. Aproveite o fim de semana.